Olá pessoal, vamos ao vídeo dessa semana e vamos começar por uma coisa que eu vou deixar no fundo da tela durante o vídeo inteiro, que é a notícia da surra que o STF deu nos deputados aí. Primeiro vamos tratar do assunto e eu queria aproveitar e mostrar para vocês aqui rapidamente. Depois eu vou voltar a restaurar o tamanho que está agora, mas aqui está o nome do rapaz, ou sei lá quem, que eu não consigo ler nesse tamanho minúsculo que está aqui no software de captura, mas a pessoa que fez esse desenho, né, o dono do desenho, tá ali embaixo, prestigiem. Eu peguei no Facebook, estava sendo compartilhado. Aqui em cima fala golpe interrompido, porque nada mais foi do que uma tentativa não de tomar um golpe no sentido de tomar o poder do presidente, se bem que por baixo dos panos é isso. Desde o governo, já vinha antes, mas a partir do governo Bolsonaro, quando ele entregou as emendas na mão do Congresso, deu o poder todo lá para o Legislativo, para controlar a boa parte do orçamento, ficou um desequilíbrio de poder, porque os poderes da República eles deveriam ser equilibrados entre si. O Legislativo cria as leis, o Executivo executa o dia a dia do governo e o Judiciário ele julga e ele interpreta a Constituição. Ele é o último árbitro do que diz a Constituição. Quando precisa se interpretar, se decidir qual é a interpretação correta, é o Supremo Tribunal, né, representando o Judiciário, que diz se uma interpretação é correta ou errônea, né? Estou diminuindo aqui a minha imagenzinha para não esconder o dedinho ali do Xandão que eu estava tampando antes, né? Enfim, então o Legislativo essa semana, eles não porque eles se importam com o Bolsonaro ou com o resto da gadaiada que está lá sendo julgado, mas eles resolveram peitar o Supremo para dar um recado, ó, não mexam com as nossas emendas. Essa é a estratégia por baixo das coisas. Eles querem manter o poder adicional que eles têm, o legislativo. Eles sabiam que assim que eles votassem isso é inconstitucional o que eles estavam fazendo. Eu já vou entrar em detalhes do que eles estavam votando. E o judiciário ia ter que se pronunciar, né, na figura do Supremo Tribunal. E eles tomaram de 5-0, mas eles queriam testar a força aí, porque é a tentativa deles de mandar um recado, que não vai dar certo. O judiciário deixou bem claro que eles não se intimidam. Foi 5-0. Os poderes precisam ser reequilibrados. As emendas elas vão ter que ser no mínimo controladas, identificadas uma a uma. Não dá para permanecer na roubalheira que está. E o que eles fizeram para testar o judiciário? Eles colocaram lá a coisa de tentar safar o Ramagem para votar, e eles aprovaram com um número bom de votos ali, eu acho que foram 314 votos, coisa assim. É uma votação expressiva na Câmara de Deputados.
E, ou seja, a gente ainda está lidando com as caquinhas que o Bolsonaro fez. Ele precisava se manter no poder e para isso ele vendeu o governo para a Câmara. Agora, para tirar de volta vai ser difícil, né? Eles não vão querer largar esse dinheiro à toa, não. Mas vamos lá. É, e esse projeto aí que passou pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, que eles votaram ali então ela foi aprovado e o Judiciário falou não pode porque é inconstitucional, era a tentativa deles safarem o Ramagem de todos os processos que ele está respondendo e de quebra ainda salvar os demais. Só que isso é inconstitucional. O tribunal falou, os crimes que ele cometeu, que ele estava envolvido, depois que ele foi, que ele assumiu o cargo ali como deputado, eu esqueci o nome, tem uma palavra, é diplomação? Eu acho que é diplomação. Estou na dúvida agora, desculpa, a gente tá de madrugada, eu já tô meio blã. Eu acho que é diplomação. Enfim, quando ele é reconhecido como um deputado, a partir desse momento ele tem alguns privilégios, né? A Câmara que teria que decidir sobre esses crimes aí depois que ele assumiu o mandato, o que é uma vergonha. Me desculpa, mas é uma vergonha. Fazer o quê? Infelizmente, isso dificilmente vai ser mudado. Mas vamos lá. Então, isso tiraria os dois crimes lá relacionados ao 8 de janeiro. Mas tudo que ele cometeu antes, os outros 3 crimes, continuam ali. Todo o envolvimento dele antes dele passar ali pela diplomação, se eu errei o nome, me desculpem, ainda são válidos. Só que eles foram tão caras de pau, a Câmara de Deputados foi tão cara de pau nessa, que eles queriam livrar o Ramagem de todos os crimes que ele cometeu e ainda livrar a cara de todos os outros réus envolvidos nessas tentativas de golpe de Estado. Eu acho que a gente precisa na nossa Constituição de uma lei para que esse tipo de safadeza responda na base da chibatada. Toma umas 10 chibatadas no lombo, vê se o cara faz de novo. Coloca o cara ali em praça pública, chama lá como eles gostam muito de militar, pega um militar bem troglossauro, bem musculoso, bem grandão, do jeito que o gado gosta, coloca uma chibata na mão dele e o cara desce o sarrafo nas costas do cara que tenta golpe de Estado. A coisa passa rapidinho, essa tendência golpista passa rapidinho. Vamos lá. Normalmente eu sou contra esse tipo de punição física e tal, mas tem coisas que são tão hediondas que você tem que usar a mão de tudo que você puder para garantir que o cara vai pensar umas 15 vezes antes de fazer. Né? Então, o Supremo virou para eles e falou: nananina, não. Vocês salvaram o Ramagem desses 2 crimes, mas eles são os menores aí, não tem importância. Agora, todos os outros vão continuar sendo julgados do jeito que estavam sendo julgados, porque a lei que vocês estão usando aí para tentar salvar o Ramagem, ela protege
deputados. Mas ninguém ali é deputado. Só ele. Então não tem como o resto ser aceitado ali, parar o processo contra todos ali, como eles queriam. Foi safadeza, foi pilantragem da maior categoria possível por parte dos deputados. Essa é uma corja que não tem tamanho aqui no Brasil, nosso legislativo. Todos eles são assim? Não, não são, mas a gente sabe que tem muitos ali, e esse é o problema. A gente também, vamos mudando aqui um pouquinho o assunto para seguir adiante, a gente teve aquela palhaçada da Nick, né? A Nick Kek Ferreira, a deputada, fez um vídeo lá falando bobeira sobre o negócio da investigação aí da corrupção no INSS. E ali em cima está falando: caiu mais uma mentira de Nicolas Ferreira, mais conhecido como Nick Kek Ferreira, né? E da extrema direita. Ele foi para as redes sociais fazer um vídeo onde ele fala que o escândalo foi de 90 bilhões. Não, 90 bilhões é o total dos empréstimos que foram feitos no INSS. Os empréstimos consignados. Nem tudo isso foi relacionado à corrupção. A corrupção foi 6 bilhões. O total de empréstimos no Brasil feito empréstimo consignado, o que eu não acho uma boa ideia, eu acho que é uma forma de explorar as pessoas que vivem de pensão e de aposentadoria, mas se a pessoa escolheu fazer aquilo, quem sou eu para dizer que ela não pode, né? Se está aí na lei, é permitido, e, enfim, eu não acho boa ideia, mas cada um sabe de si. Então não foi 90 bilhões, foi 6. E o responsável por essa confusão toda foi o Bolsonaro, que sancionou sem vetos o fim do controle em descontos no INSS. A corrupção se deu nesses descontos, onde as associações e etc. iam lá, registravam os aposentados ali e pensionistas como pedindo desconto para dar o dinheiro para essa associação, e aí era descontado do aposentado, do pensionista. Esse era o esquema de corrupção. Apesar de iniciativa inicial, então mandatário, o Bolsonaro, aceitou mudanças do Congresso sem contestações. Repara como eles evitam ao máximo usar o nome do Bolsonaro. Só usou aqui no começo, no título, o que já é bem raro, a imprensa falar de alguma coisa da extrema direita, mas aí depois eles colocam um mandatário. É o Bolsonaro. Não vem com essa de mandatário. Era o presidente Bolsonaro, agora futuro presidiário. Bolsonaro impediu o controle rígido sobre os descontos do INSS, impulsionando fraudes contra aposentados e pensionistas. E eles foram atrás justamente daquele pessoal que era mais vulnerável. Eu tenho uma raiva disso, mas um ódio disso.
explorar pessoas em condição de vulnerabilidade. Se eu pudesse dar uma surra nesses safados aí, olha, se eu pudesse, enfim, vamos pro seguinte agora, que é a da espanhola. A espanhola, um tempo atrás, ela fez esse post e acho que é fevereiro de 2020, 10 de fevereiro de 2020, eu acho. E esse post foi trazido de volta, era no Twitter, eu acho, e esse post foi trazido de volta agora que ela foi condenada. Então, e as pessoas apontando cada uma das coisas que ela falou ali. Lula continua condenado. Não, não continua condenado. A condenação foi revertida, foi anulada, porque não há evidências espanhola. E aí a gente faz a você o mesmo desafio que se fez ao Sérgio Moro pelo jornalista Reinaldo Azevedo, para que o Moro mostrasse aonde na sentença dele estão as evidências que justificam a condenação do Lula. Eu faço esse mesmo desafio a você também, espanhola. Mostra na sentença do Moro onde é que estão as provas. Aí a próxima linha dela. Dilma continua empichada. Vocês tiraram ela da presidência com a ajuda ali do golpista que se diz não extremista, né, mas é tão sujo quanto o resto, o Temer. Ela foi empichada. E hoje a gente sabe que o impeachment dela foi fabricado por vocês, não havia a tal pedalada, né? Foi parte das fake news de vocês aí. Mas enfim, a Dilma agora é presidente do BRICS, do Banco do BRICS, né, para ser mais exato. Ela havia sido nomeada originalmente para um cargo que iria mudar, eu acho que a cada ano, se não me engano. Mas o desempenho dela no controle do Banco do BRICS foi tão bom que todos os outros membros fundadores do BRICS votaram para renovar o mandato dela, e não só de um ano, eu acho que ficou para 5 anos, alguma coisa assim. Ela é presidente de uma organização financeira a nível internacional, enquanto você está indo para onde agora, ô espanhola? Hein? Você está para perder o seu mandato, né? É só o processo concluir que você vai ter que pagar as penas que você recebeu, né? Uma de 5 anos e a outra de 10, e depois mais inegibilidade por 8 anos. Então você vai ficar longe da vida pública por 23 anos, Zambelli. A tua carreira pública encerrou. Porque ninguém vai se lembrar de você daqui a 20 e tantos anos. Eles já não te suportam agora, porque eles te culpam pela derrota do Bolsonaro. Tu acha que daqui a 23 anos você vai conseguir alguma coisa? Hein? Cara espanhola fracassada. Aí ela fala, Haddad continua derrotado. Ele foi derrotado em 2018 numa eleição que vocês roubaram do Lula, porque o Lula estava para ganhar e vocês arrumaram para prender ele. Em cima ali da hora, o Haddad ia sair como vice, eles tiveram que mudar tudo e colocar ele para presidente. Não havia dado tempo de fazer a campanha anteriormente, como todo mundo faz ali, de preparar o terreno. E ainda assim,
ele chegou bem perto de derrotar a extrema-direita. Para ver a surra que vocês iam tomar do Lula. Mas não tem problema. O Brasil está se recuperando do mal que vocês causaram. Ainda vai demorar para desfazer boa parte do mal, porque todo o mal não vai dar, porque infelizmente por causa da pandemia e da incompetência e desonestidade de vocês, muito mais gente morreu do que deveria. E não precisava necessariamente nem ser um governo de esquerda para ter evitado essas mortes. O governador de São Paulo, na época que era o Dória, que era de direita, ele foi um dos bastiões para vacinação. Ele era centro-direita. Mas vocês não toleram ninguém que não seja tão fanático como vocês. E aí vocês destruíram o Dória. Vocês foram e foram e foram até tirar toda a base política do Dória para ele não ter chance de fazer nada. Você é golpista, é safada, cara espanhola. E aí ela fala, e o PT continua sem Nobel e sem Oscar. Vamos começar pelo Oscar, que é a melhor parte aí. O PT não tem Oscar, porque o PT é um partido político. Um partido político não desempenha papéis no cinema internacional aí. E um dos prêmios possíveis internacionais é o Oscar. Então não tem como o PT ganhar um Oscar. Mas sabe quem ganhou um Oscar, espanhola? O Eu Estou Aqui, que é um filme que narra a vida de uma família sobrevivendo à ditadura, aos horrores provocados por aqueles que pensam como você. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. E isso deixou vocês muito irritados. O fato de que um filme falando da ditadura foi reconhecido internacionalmente e recebeu o mais prestigiado prêmio do cinema internacional deixa vocês irritadíssimos, não é? E quanto ao Nobel, o argumento é bem parecido. Como que você faz para ganhar um Nobel? Você tem que ser um cientista que apresenta um trabalho revolucionário numa área da ciência, obviamente. O PT é um partido político, não é um cientista. Então o PT não vai ganhar Nobel, porque nenhum partido político ganha Nobel. O que mais? Autores, né? Você tem o Prêmio Nobel de Literatura. O PT também não é um autor de livros nem nada assim. Então o PT não tem como ganhar nenhum Nobel, assim como qualquer outro partido também não tem. E qual é a última opção? O Nobel da Paz. O Nobel da Paz se dá a um indivíduo que fez uma contribuição considerada excepcional para a paz naquele ano. O PT não é um indivíduo, é um partido político brasileiro. O Brasil está em paz, apesar da tentativa de vocês de criar caos aqui no Brasil. Então, o PT não vai ganhar o Nobel da Paz, porque, como eu já falei, é para indivíduos que façam uma contribuição extraordinária
para a paz naquele ano. Mas nenhum partido ganha. Então, essa sua palhaçada só fez você tomar um tiro proverbial, diferente do que você andou ameaçando as pessoas por aí, né, Zambelli? E destruiu a tua carreira política, destruiu o teu futuro político. Esse era o teu último mandato, você sabia disso? Porque todos os teus amiguinhos viraram a cara para você. Eles te culpam por tudo. Mas é o que dá ser fascista. E a gente não tem pena de você não, babaca. Um bom dia para você, Zambelli. Ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo de quando alguém te confrontar com esse tipo de argumento sobre essa sua bobeirada aí. E em breve você vai para a colmeia. Vamos seguir. Eu acho que a frase foi infeliz, mas a notícia é muito boa. Da CNN Brasil. China quer, abre aspas, rasgar, fecha aspas, o Brasil com ferrovias, diz a Simone Tebet. Eu acho que o verbo rasgar aí foi mal escolhido por ela. Não está errado, dá para entender o sentido que ela quis colocar, de que que eles querem abrir caminho com ferrovias pelo Brasil todo, né? Para facilitar o transporte de mercadorias, né? Por que é importante isso? Não só para o Brasil não tem dinheiro para refazer isso. Esse é um problema que já vem de décadas. Quem tiver a minha idade ou for um pouco mais velho, eu já estou perto dos 50, tá? Ainda não tenho 50, eu estou nos 40 e muitos. Ainda tenho alguns anos até os 50. Mas quem tem mais ou menos a minha idade para mais velho, vai lembrar que aqui no Brasil a gente tinha ferrovias, você podia fazer viagem de trem. Eu mesmo cheguei a fazer algumas viagens de trem aqui no Brasil, excursão de escola, com a família, enfim. E na época, o governo optou pelas rodovias e abandonou as ferrovias. Há várias décadas atrás. E a malha ferroviária brasileira foi completamente abandonada. E para você refazer isso tudo, comprar trens novos, refazer os trilhos todos e tudo mais, é um mundo de dinheiro. E o Brasil nunca teve a verba para refazer esse estrago que foi feito por essa escolha pelas rodovias. E hoje, a tecnologia que tem de trens é simplesmente fantástica. O transporte de mercadorias por trem é muito mais barato que por rodovias. A gente estaria comendo mais barato, a gente estaria comprando tudo mais barato, porque o transporte de tudo seria mais barato pelo Brasil. Claro que tem alguns lugares que ainda ia depender de rodovias e tudo mais. Isso não é algo instantâneo, mas é algo que vai gerar muito emprego e vai melhorar a vida dos brasileiros de forma geral.
E outra, não é só o transporte de mercadoria. Eu morei um tempo na China e eu tive a oportunidade de viajar de trem-bala na China. Eu atravessei a China numa noite ah, para uma viagem que eu fiz de Wuhan até Beijing. É um trajeto longo, não lembro agora quantos quilômetros eram, mas eu peguei o trem à noite e eu cheguei de manhã, amanhecendo em Beijing, se eu não me engano. Eu não posso garantir porque na época foi mais de 10, foi quase 15 anos atrás agora, é isso? É, 10 anos e meio mais ou menos. Na época, Beijing era muito poluída e você não conseguia ver. ah, Dificilmente você conseguia ver o sol. Então, por causa da cobertura da poluição ali, eu não tenho certeza exatamente agora como é que estava a situação. Ainda estava meio escuro, mas estava começando a clarear. Só que eu não sei exatamente se já tinha nascido ou tinha acabado de nascer o sol ou coisa assim, já faz muitos anos também. Ah, mas enfim. E é de uma é de uma tranquilidade a viagem que é muito legal. Eu fui com alguns outros alunos do projeto de intercâmbio que eu estava lá na China e a gente alugou uma cabine no trem, uma cabine com camas. Aí você tinha várias camas, tipo beliche, né? E aí cada um tinha a sua cama ali na cabine, fechava a porta da cabine e a gente dormiu ali a noite inteira e no dia seguinte estava todo mundo de pé em Beijing. Silencioso, tranquilo, assim, super bacana a viagem. Enfim, vamos lá. É claro que uma cabine dessas, para você pernoitar, ela é mais caro do que um assento que você vai sentado, né? E você também podia, se você quisesse realmente economizar, você podia ir de pé. Mas eu não acho que era muito boa ideia ir de pé. Vamos falar rapidamente de uma coisa ridícula do Trump. Não sei se vocês acompanham as notícias nos Estados Unidos. Isso já eu acho que da semana passada, mas eu não tive tempo de colocar para vocês. O Trump vinha deportando algumas pessoas nos Estados Unidos. É importante também para uma coisa que a gente vai falar daqui do Brasil daqui a pouquinho. Tá? O Trump vinha deportando pessoas dos Estados Unidos, acusando eles de serem membros da gangue venezuelana MS-13. Ele declarou essa gangue como um grupo terrorista venezuelano para ele poder usar lá uma lei de segurança nacional lá nos Estados Unidos para permitir que ele deportasse as pessoas, fazendo acusações de ser parte dessa gangue pro El Salvador ou outros países aí. Bom, ele diz que essa foto é uma prova e ele, numa entrevista, ele falou dessa foto, que essa foto é a prova. Ele diz que o cidadão aí em questão tem a tatuagem do MS-13. Eu vou ampliar ainda mais a foto para vocês. Aqui a foto na mão dele, a foto ampliada. E eu vou ampliar mais para vocês verem o tamanho do absurdo. Eu não sei se ele está tendo se ele entende que isso é uma farsa, é uma mentira,
ou se ele é tão alucinado ou tão idiota que ele acredita que na mão da pessoa está escrito MS-13. A pessoa tem tatuagens ali, uma caveira, uma cruz, o M ali é alguma coisa que parece uma certa ervinha, mas eu não tenho certeza exatamente do que é. E o S eu não consigo ver direito, parece uma carinha sorrindo, mas a foto está muito ruim e eu estou vendo isso na captura de tela do software que eu uso para gravar o vídeo, então está pequenininho para mim. Para vocês vai estar bem maior. Mas enfim, ele acha que está literalmente escrito na mão do cara MS-13. E ele foi questionado a respeito disso numa entrevista e ele falou que a tatuagem tinha o MS-13, que não deixava dúvidas. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que eles estão arrumando qualquer desculpa para dizer que a pessoa é dessa gangue e aí deporta ela. Só que qual é o problema? No que isso afeta a gente? Porque essa gangue é venezuelana, não é daqui do Brasil. Então qual o problema que tem pra gente aqui? O Bananinha, Bolsogado Bananinha, que está lá nos Estados Unidos, ele vinha falando umas caquinhas de que certas organizações criminosas brasileiras tinham que ser declaradas como grupos terroristas. Declarar essas organizações criminosas como terroristas não vai facilitar em nada o combate a elas aqui no Brasil. Muito pelo contrário, só dificulta a nossa vida. Só que o jumentinho da microbananinha, ele não entende nem o básico de relação internacional, comércio exterior. Quando um país ele é reconhecido como tendo uma organização terrorista dentro do solo dele, isso afasta investimento internacional. Então o Dudu Bananinha, por ser um completo abobado, ao falar essa asneira, ele está tentando afastar os investimentos aqui no Brasil. Investimentos na nossa indústria, investimentos na nossa bolsa. E isso prejudica o Brasil. Custa empregos. Mas ele não se importa, porque ele só quer vender a mentira dele. Se o herói deles lá da extrema-direita, o Trump, está fazendo isso, então eles também querem fazer. É por isso que agora a gente tem várias fotos desses patetas brasileiros aí da extrema-direita usando a porcaria do chapéu da MAGA, que é o Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo, do Trump. Vários políticos brasileiros usaram aquela porcaria quando o Trump foi eleito. E o que é maravilhoso, com todas essas besteiras que o Trump fez, deixou mais do que claro que eles são sabujos idiotas. São servis aos americanos e não raciocinam sobre o que fazem. A extrema-direita americana, pelo menos ela é patriota. Por mais corrupta que ela seja, ela ainda é patriota. Ela pode meter os pés pelas mãos no que ela está querendo fazer, porque ela não sabe se organizar, é tudo um bando de imbecil. Mas na visão distorcida e absurda deles, aquilo ainda seria para o benefício do país. A nossa extrema-direita é sabuja.
eles beijam o pé dos governos estadunidenses, principalmente se for de extrema direita lá. Eles adoram ir para os Estados Unidos, eles acham que é melhor ser um morador lá naturalizado, ou ter o green card, ou enfim, lá do que morar aqui no Brasil. Por mim, se eles querem tanto ir para lá, eu acho que a gente podia mandar todos. Manda todos para lá e fala pro Trump, olha, se você quiser enfiar eles numa prisão lá em El Salvador, faça à vontade. Esse povo aqui não faz falta. Esses vendidos. Bom, e aí vem uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida. Eu só gostaria de lembrar vocês que eu sou ateu. Então, normalmente, eu não vou ficar falando sobre líderes religiosos aqui. Mas nesse caso, eu tenho que falar, porque a extrema-direita ficou muito revoltada com o novo Papa. Porque, ao que tudo indica, ele está seguindo os mesmos passos do Francisco. A escola de pensamento dele é um pouco diferente, então ele não vai ser idêntico ao Papa Francisco, mas o Leão XIV, eu gostaria de alertar algumas pessoas que eu tenho visto posts aí onde a pessoa não presta atenção e em vez de escrever 14 escreve 16. Né? Então a gente tem aí também o Leão 16 aí por engano de algumas pessoas. Um babaca americano não é aqui a pessoa que fez esse post aqui. Essa pessoa compartilhou o post do idiota, tá? De uma página de idiotas aí. Eu vou explicar para vocês do que se trata isso e é ridículo, tá? Tenham paciência. Se vocês estiverem comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa, deixa de lado, engole e aí vamos seguir. Que eu vou explicar para vocês uma das coisas mais ridículas que tem na internet. A transinvestigação. O autor lá no topo está falando, eles estão transinvestigando o Papa. E o que é transinvestigar? Tem um movimento na internet que já vem de década aí, daqui a pouco vai estar completando uns 20 anos, se bobear, desde que as redes sociais começaram aí. Tem uns idiotas que eles acham que celebridades são pessoas trans. Aí eles pegam uma imagem de uma mulher, uma atriz, né, ou de um ator, ou nesse caso do Papa, ou qualquer outra pessoa famosa, e eles vêm com umas ideias ali, eles ficam distorcendo a imagem, tentando fazer umas coisas que não tem cabimento, para dizer que aquela pessoa é de um outro gênero biológico, né, de um outro sexo do que ela realmente é. E aí, esse jumento dessa página School and Guide, ele coloca ali duas imagens de crânio e depois ele coloca essas imagens em cima da face do Papa. Uma à esquerda seria supostamente de um crânio masculino e a outra à direita seria supostamente de um crânio feminino. Isso é frenologia. Os crânios eles têm certas características que permitem você identificar em média o que pode ser a pessoa, aquela característica é mais frequente em um gênero do que em outro, enfim. Mas tem muita variação.
Então você não pode fazer esse tipo de coisa absurda baseado numa única medida que nem eles estão fazendo aí e dizer que a pessoa é de outro gênero. Só que isso aí é um jumento que não sabe o que fala. Eles estão falando que o crânio do Papa é mais largo do que as bochechas e por isso ele é uma mulher. O Papa, segundo esses jumentos, é uma mulher. Vocês conseguem entender isso? Esse Papa, que é americano, mas já criticou o Trump, já deixou claro que vai estar lutando pela paz no mundo, né? E isso irrita eles profundamente, porque vai contra a agendinha deles. Eles queriam um Papa que fosse da extrema direita, que espalhasse ódio e não sei o que lá. Esse Papa já deixou claro que não é esse o, o objetivo dele. Na escolha do nome dele, Leão XIV, ele deixou claro que ele vai estar seguindo o caminho do Leão XIII, e o Leão XIII foi um Papa que se voltou para os assuntos mundanos do mundo. Ele tirou a igreja do isolamento dela e desempenhou uma função de líder mundial. Então, quando o Provost aceitou o cargo de Papa, acho que é esse o nome dele, né? Posso estar enganado agora. Eu só tenho falado dele como Leão XIV e agora eu posso estar enganado, não tenho certeza. Enfim, mas eu acho que é esse. Quando ele se tornou Leão XIV, quando ele escolheu esse nome, ele estava passando a mensagem: olha, eu vou me dedicar às causas sociais, às questões humanas. Eu não vou ficar isolado dentro da igreja. Porque a extrema-direita queria um Papa que ou concordasse com eles, ou pelo menos ficasse calado, ficasse isolado. Esse Papa já chegando, metendo o pé no peito, falando: não, eu vou me meter sim, eu quero paz, eu quero tolerância. Isso incomoda eles. Ele não é perfeito. Eu conheço pessoas dos Estados Unidos, ele é da região de Chicago, conheço pessoas de Chicago que me falaram a respeito da vida dele quando ele ainda estava em Chicago. E ele tem algumas coisas que não são muito legais. Ele não, pelo menos na época, ele era contra o pessoal LGBT, mas isso aí é de cristão mesmo, né? O Francisco é que destoava um pouco e era mais tolerante, mas o que a gente está precisando agora é de paz, é de oposição à extrema-direita fascista. E esse Papa está se propondo a fazer as duas coisas. Então é por isso que eles estão atacando ele. E esse negócio de transinvestigação é simplesmente idiota. Eu recomendo a vocês não procurarem a respeito, porque pode custar alguns pontos de QI de vocês ler a respeito dessa bobajada toda. Vamos a mais. A gente ainda tem duas notícias, eu acho, que eu queria falar com vocês. Primeiro, muito importante, o STF torna réu o núcleo acusado de espalhar fake news da eleição. Quem já foi julgado e o que acontece agora. Eu vou ampliar um pouquinho mais o texto aqui, peraí, rapidinho, gente, estou arrumando meu óculos.
Em março, Jair Bolsonaro tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob acusação de líder numa tentativa de golpe de Estado. E a imagem aqui, né? Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês. Está engolindo um pouquinho do texto ali, então eu vou reajeitar, reposicionar aqui para vocês. Vamos deixar assim, porque se eu puxar mais para baixo, vai atrapalhar, distraindo vocês com o que eu tenho ali em cima na minha barra. Não tem nada demais, mas é meio... é uma fonte de distração, né? O que eu tenho na barra ali em cima, vocês podem conferir no breve momento que apareceu ali, se quiserem voltar, mas se não, eu tenho umas coisinhas que eu estou para falar com vocês em um momento ou outro, ou que eu uso no meu outro canal de videogame, então não tem nada demais, tá? Eu uso a barra ali em cima para marcar as coisas que eu quero falar com vocês ou que eu estou usando com frequência. No caso, usando frequência para o canal de jogo, tá? Mas uma notícia aí. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta manhã, 6/5, por unanimidade, tornar réus mais 7 acusados de organizar e implementar uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Com militares do Exército, um policial militar e um engenheiro, o grupo compõe o que a denúncia da Procuradoria-Geral da República chamou de núcleo da desinformação, que seria responsável por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades. Com a decisão, sobe para 21 o número de réus no STF sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Antes da gente continuar, se eu não me engano, esse é o núcleo 4, mas os números que tem, pulou o 3 aí, porque não é, o número não é da ordem de julgamento. Só a forma como os grupos estavam sendo organizados na hora que a investigação estava sendo feita, tá? Então, o grupo 3, ele ainda não foi para o STF, né? Ele não passou por esse procedimento aí. Eu lembro que quando eu vi a notícia ali do grupo 4, eu falei, peraí, eu estou perdendo alguma coisa? Não, é porque o 3 não veio ainda, né? No total, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR em fevereiro, incluindo o próprio Bolsonaro, que se tornou réu em março. A PGR dividiu os denunciados em 5 núcleos e o STF já havia aceito a abertura do processo contra 2 deles. O núcleo crucial, de onde teriam partido as principais decisões e ações, e o núcleo 2, que era o gerenciamento das ações ordenadas pelo grupo crucial. A estratégia da PGR de fatiar a denúncia gerou críticas da defesa dos acusados, mas o Supremo validou a opção sob o argumento de que cada núcleo tinha peculiaridades diversas, conforme disse Moraes. Os julgamentos estão sendo conduzidos pela primeira turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Por que eles foram fatiados dessa forma? Porque senão, se tudo tivesse junto, ia ser uma bagunça tremenda na hora das audiências, porque todos os advogados iam querer se pronunciar toda hora,
toda coisa ia envolver todo mundo, e ia ser uma baderna, porque ia alongar esse julgamento, ia alongar, e é isso o que eles querem, prolongar isso ao máximo, para atrapalhar as eleições de 2026. Quando a denúncia foi fatiada pelas características dos grupos aí que tinham funções diferentes, né? Isso tornou o processo todo mais célere, mais rápido. E é por isso que eles estão muito zangados com o STF, né? Isso atrapalhou os planos deles para as eleições de 2026. E tem mais uma coisa que atrapalhou os planos dos bolsonaristas para 2026, o próprio Bananinha. O fato do Bananinha ter fugido para os Estados Unidos sem necessidade, porque ele não estava sendo investigado, ele não estava a caminho de passar por nenhum processo judicial, mas ele fugiu porque ele estava com o C na mão. Ele sabe que ele fez caca. Só não tinham batido na porta dele, não havia nenhuma ameaça ainda de irem bater na porta dele, mas ele fugiu porque ele sabia que em algum momento ia vir. Né? Ele perdeu toda a força política que ele tinha, porque agora ele está lá preso nos Estados Unidos, não preso literalmente de cadeia, mas no sentido de que se ele sair de lá para vir para cá, ele vai estar mostrando que ele foi para lá para nada. Isso enfraquece ele. Mas se ele ficar lá, ele só fica falando das besteiras que ninguém tem o menor interesse aqui. E o cacife político dele também se esvai. E com isso ele ferrou o Bolsonaro. Porque dos filhos do Bolsonaro, quais eram aqueles que tinham uma projeção política e idade para talvez se candidatar aí? Era o Dudu Bananinha e o Flávio Calça Suja. Quem não sabe do porquê eu chamei o Flávio de calça suja, procura Flávio Bolsonaro, debate Rio de Janeiro, e vocês vão ver que ele entrou em pânico e sujou as calças no meio do debate. É hilariante. Uma das pessoas que estava ali, quando se aproxima dele para ver se estava tudo bem com ele, você vê pela cara da pessoa que ela sentiu um cheiro, e aí ela olha, é uma mulher, ela olha assim atrás do Flávio para ver de onde estava vendo o cheiro, e pela cara dela fica claro que ele estava todo melecado ali, que ele teve uma diarreia explosiva ali nas calças dele. Um homem crescido e sujando as calças num debate político para a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, depois disso, ficou claro para todo mundo que o Flavinho Bolsonaro não tem a capacidade para assumir nenhum cargo executivo, porque ele é um covardão que suja as calças no debate, quanto mais na hora de tomar alguma decisão mais séria, né? Só ele debater a nível municipal já é o suficiente para ele se borrar. Se ele vai num debate presidencial, ele tem um piripaque e fica ali no chão, né? Então, com o Flavinho descartado, sobra do Bananinha e a Michele. O Bolsonaro não pode escolher a Michele como substituto para se candidatar no lugar dele, porque ele é paranoico, né? Ele acha que todo mundo vai trair ele. Ele já falou em entrevista que ele dorme com uma arma debaixo do travesseiro, olha a insanidade. E ele acha que todo mundo vai trair ele. E no caso de mulheres dele, uma das ex-mulheres dele realmente traiu ele
para ganho pessoal. E ele certamente conhece a víbora com a qual ele se casou, a Meshech, né? A Meshech que tinha um passado de popularidade com o pessoal do legislativo ali, né? Até que o Bolsonaro resolveu casar com ela, né? Ofereceu uma vida confortável para ela não precisar mais trabalhar fazendo relações humanas com o pessoal do legislativo, se é que vocês me entendem. Eu não posso falar o que é dito sobre o que ela fazia antes, mas todo mundo entende, né? Enfim, é o que se conta a respeito dela. E ele sabe que ela vai trair ele, que ela vai abandonar ele assim que ela tiver qualquer coisa que garanta o futuro dela. Aliás, por falar em traição, aquelas fotos dela agarradinha com o maquiador ali, né, Bolsonaro? Você sabe que você tem que abaixar a cabeça na hora de passar pela porta, né? Você sabe, né? Mas enfim. Então a Meshech não é uma opção real. E aí, sem o Flávio e sem a Meshech, teria o Carlos, o Jair Renan e o Dudu Bananinha. O Carlos não tem carisma nenhum e ele nunca consegue nada expressivo. Acho que o cargo mais expressivo que ele teve, se eu não estou enganado, foi vereador. Ele nunca conseguiu se projetar para cargos mais importantes. E o Jair Renan já está envolvido com a justiça e é vereador. Aliás, ele está bem complicado porque vereador não tem imunidade e eles vão querer se apressar para em 2026 tentar eleger ele para deputado, para ele escapar de alguns processos aí, né? Então, mas ele é novo demais para se candidatar a presidente. Então sobra só o Dudu, só que o Dudu fez essa caquinha. E aí com isso ele ferrou o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem opção. Ele ficou nas mãos dos coiotes da extrema direita ali que estão querendo enterrar ele logo de uma vez. O Tarcísio, que adora uma saudação alemã do meio do século XX, da primeira metade do século XX, que adora um manto e um gorrinho branco, né? Adora o chapeuzinho da maga. Ele e o secretário de Justiça lá, o Derich, transformaram a justiça, a polícia de São Paulo em um grupo fascista e racista. Mas vamos lá. O próximo está marcado para os próximos dias 20 e 21 de maio e se debruçará sobre a denúncia de 12 acusados do Núcleo de Ações Táticas, o núcleo operacional que monitora autoridades e fazia pressão para o exército apoiar um golpe. Entenda o que aconteceu até agora e o que vem pela frente. Quem integra o núcleo de gerenciamento, eu acho que isso aí já é outra notícia. Seleciona, seleciona os perfis para ver aí. Bom, eu vou voltar aqui no começo. Vocês olham depois no site da BBC ali, procura pela notícia do STF réu, torna réu núcleo fake. STF núcleo fake news já deve
colocar vocês, BBC, né? Deve colocar vocês para ver essas coisas. Eu não vou ficar indo de um em um aqui, porque são 6 pessoas, até a gente passar por todos os denunciados aqui desse grupo, ia demorar demais. O que diz a denúncia da PGR? Em 18 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou Bolsonaro por supostamente liderar uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito Democrático, escreveu o procurador-geral Paulo Gonet. Segundo a denúncia, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional em caso de derrota nas urnas. Desde discursos atacando o sistema eleitoral brasileiro até supostas pressões contra o alto comando das forças para apoiar um decreto de cunho golpista, a chamada milícia do golpe. Gonet citou ainda bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição de 2022, em especial nas regiões onde Lula era favorito. É destacada ainda a atuação dos denunciados no suposto plano Punhal Verde e Amarelo, que teria como objetivo matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula, além de matar ou restringir a liberdade do ministro Alexandre de Moraes. E ainda tem mais uma pessoa que a gente não sabe o nome. Eles têm um apelido lá que eles usavam, mas ainda não foi revelado quem é essa última pessoa. A PGR diz que Bolsonaro não só sabia do plano, como acompanhou a evolução do esquema e a possível data de execução integral. Bolsonaro também é acusado pelo Procurador-Geral de omissão nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele não estava aqui para passar a faixa, ele não fez nada desde que ele perdeu a eleição, ele se escondeu ali e ficou planejando o golpe o tempo todo. Só para lembrar, a omissão do Bolsonaro foi tão séria no final do governo que eles nem fecharam o orçamento deles. Não tinha dinheiro para fechar o orçamento do governo Bolsonaro. Lembrando vocês que o Lula teve que negociar para fechar as contas, para conseguir o dinheiro para fechar as contas do governo do Bolsonaro. Olha o nível da coisa. E o legislativo o tempo todo tentando impedir isso porque eles queriam desgraçar o Brasil a todo custo. O ex-presidente está inelegível até 2030 após ter sido punido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar o sistema eleitoral brasileiro. Só que essa punição até 2030, depois que ele for condenado, esse relógio vai ser pausado e aí ele vai cumprir a pena dele. Depois que ele cumprir a pena pelo qual ele for condenado aí, ele vai ter que cumprir de novo, vai ter que cumprir o resto desse tempo aí que sobrar desse período pelo qual ele está inelegível e mais 8 anos, porque quando o cara é condenado judicialmente, ele toma 8 anos na cabeça de inegibilidade. Né? A denúncia da PGR ocorreu quase 4 meses após Bolsonaro e mais 36 pessoas terem sido indiciadas criminalmente pela Polícia Federal em novembro. Após virar réu em março, o ex-presidente se manifestou em nota contra as acusações.
Depois, no finalzinho dessa notícia, eu vou falar mais uma coisa do Bolsonaro, que é uma impressão minha. E de mais algumas pessoas que lidam com essa coisa de análise política e as ações do Bolsonaro, tá? Após virar réu em março, o ex-presidente se manifestou em nota contra as acusações. Ele disse que é alvo da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por inconfessáveis desejos, por vaidades e por claros interesses públicos de impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026. Você só ganhou a primeira porque vocês roubaram a eleição do Lula. Me acusam de um crime que jamais cometeu. Vamos ver se cometeu ou não. A gente sabe que cometeu, mas a gente vai ver. Vai ser provado isso na frente de todos. Uma suposta tentativa de golpe de Estado. Conversei com auxiliares, alternativas políticas para a nação, mas nunca desejei ou levantei a possibilidade de ruptura democrática. Levantou sim, desejou sim, junto com o seu vice e toda a corja ali. Vocês falavam em mais 72 horas, você falava que ia ter novidades e não sei o quê. O problema é que nenhum dos planos de vocês deu certo. As tentativas de assassinato não deram certo, as tentativas de terrorismo não deram certo, as mudanças nos comandos das Forças Armadas foram feitas sem problema, sempre agi nas 4 linhas da Constituição, sempre, acrescentou, não. E esse negócio de 4 linhas é uma palhaçada que você inventou. Você fala nessas vagas 4 linhas aí para dizer que você estava agindo de acordo com a Constituição e não estava. Larga a mão de ser mentiroso, seu covarde. Pelo menos tenha a honradez de assumir o que fez. Mas como todo verme fascista, na hora que a coisa aperta, ele corre. Segundo a denúncia de Paulo Gonet, da PGR, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional. Quais são os núcleos denunciados e quando vão a julgamento? Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR em fevereiro. Núcleo 1, o núcleo crucial. Julgamento realizado em 25 e 26 de março, todos viraram réus. O processo do julgamento não foi concluído, eles só foram declarados réus por enquanto, ainda não houve condenação, tá? Quando eles falam o julgamento realizado, é que foram 2 dias do julgamento, 25 e 26. A defesa tem o tempo para apresentar ali a sua posição, blá 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 blá, enfim. Composto por Bolsonaro e 7 aliados próximos, os integrantes do núcleo crucial teriam sido, segundo a PGR, os principais articuladores e decisores da tentativa de golpe de Estado. Eles são Jair Bolsonaro, ex-presidente, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil. Esse Garnier foi o único que topou o golpe. Anderson Torre, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Esse foi o palhaço lá que armou o 8 de janeiro e foi para a Disney. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Mauro Cid, ex-chefe de ajudança de ordens da Presidência. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. É todo o topo do escalão ali do Bozo. A delação de Mauro Cid forneceu informações importantes à investigação que levou à denúncia da PGR. Núcleo 2, gerenciamento de ações.
Julgamento realizado em 22 de abril, todos viraram réus. Com 6 integrantes, esse seria o núcleo responsável por direcionar as forças policiais e produzir minutas golpistas, entre outras ações. Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de assuntos internacionais de Bolsonaro. Esse aí provavelmente foi o cara que armou aquela palhaçada com os embaixadores ali. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, certamente está envolvido na coisa da eleição ali. Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, mostrando que mulheres também podem ser corruptas, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão Anderson Torres. Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. Felipe Martins, ali na foto, seria o responsável por auxiliar o ex-presidente com o projeto para decretar estado de sítio no país. A ideia deles era, depois que o Lula assumisse a última tentativa desesperada ali, era forçar a mão com o 8 de janeiro, forçar a mão do governo para que o governo declarasse um estado de emergência, por causa da algazarra ali, e isso facilitaria para os militares virem às ruas e tomar o poder para o Bolsonaro. Só que a coisa não deu certo, né? Núcleo 3, ações táticas, núcleo militar. Julgamento 20 e 21 de maio, que está por vir ainda. 12 pessoas, o núcleo operacional monitoraria autoridades e faria pressão para o exército apoiar um golpe. Esse grupo é composto principalmente por militares e policiais federais. Estevam Gaspar de Oliveira, general do Exército. Hélio Ferreira de Lima, tenente-coronel do Exército. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército. Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército. Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército. Cleverson Ney Magalhães, coronel de reserva do Exército. Cleverson, meu Deus, o teu pai e a tua mãe te odiavam, né? Cacetada. Não que tu vale alguma coisa, né? Mas cacetada, Cleverson. Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército. Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército. Nilson Diniz Rodrigues, general do Exército. Sérgio Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel do Exército. Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército. É o orgulho do Exército brasileiro aqui, né? O general de 4 estrelas, Estevam Gaspar de Oliveira, é um dos 12 integrantes do núcleo militar na denúncia da PGR ali. Núcleo 4, núcleo da desinformação. Julgamento realizado em 6 de maio, todos viraram réus. Com 7 integrantes, o núcleo de desinformação seria o responsável por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército. Ângelo Martins de Nicole, não sei se essa pronúncia é correta, mas dane-se, não merece qualquer consideração esses caras. Major da Reserva do Exército. Carlos César
Moretzon Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal. Provavelmente é daqueles caras que queria voto impresso e queria dizer que desculpa, a urna, os votos da urna seriam comprometidos, né? Que até agora não teve nenhuma evidência disso, muito pelo contrário. Eu já trabalhei em eleição. Quando a eleição termina, cada uma das urnas imprime um papel mostrando o total de votos naquela urna e quanto foi para cada candidato. E você pode conferir de cada sessão aonde você for votar, você pode ir de sessão em sessão olhando e conferindo uma por uma, se você quiser, impresso lá. A razão de não se imprimir o voto individual ou de que não se faz mais o voto no papel é que isso causaria confronto na hora de verificar a contagem de votos, porque se houvesse qualquer erro, você teria que contabilizar tudo de novo, diversas vezes, até as duas contagens baterem. E tem outro problema também. Além do fato de que o voto impresso é muito mais fácil de ser violado, né? Basta alguém inserir um voto a mais ali ou tirar um voto, uma cédula ali e já dá diferença. Enfim. Mas vamos lá. Outro problema é que se a urna, e eu já pensei, antes de me debruçar nessa questão, eu já tive essa posição de que talvez a urna pudesse imprimir o seu voto e você colocasse isso na urna para ser conferido depois. Além do problema que ia gerar com a possível violação das células materiais, né, físicas, e isso gerar problemas na contagem de votos, ainda tem o problema que esses comprovantes da urna que seriam emitidos para cada um dos eleitores, eles poderiam ser usados por pessoas escusas para controlar o voto de eleitores. Aqui no Brasil você tem direito do seu voto ser secreto. Ninguém pode te obrigar a revelar qual é o seu voto. Eu normalmente não falo qual é o meu voto. Na maioria das eleições da minha vida, eu nunca falei para ninguém em quem eu votei. Foi uma ou outra eleição. Agora, eu quero deixar claro uma coisa, eu sou democrata. Sempre vou ser democrata até o meu último dia de vida. Então, eu quero deixar muito bem claro. Eu votei no Lula, tá? Não é o meu político favorito aqui no Brasil, mas é a melhor opção que a gente tem. Eu sou partidário de se ter vários candidatos, como a gente tinha antigamente, e aí você escolhe pelas propostas do candidato, pelo projeto de governo dele, e torce para que ele cumpra o máximo possível daquele projeto de governo, né? Enfim. Só que atualmente, com essa coisa polarizada, ou você vota em golpista ou você vota no Lula. Então eu voto no Lula. E enquanto continuar essa polarização, eu voto no Lula. Enquanto continuar essa polarização, eu voto em quem o Lula indicar, depois que ele não se candidatar mais. Certo? Vamos lá. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevé, policial federal e ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas eu estou um pouco me lixando para a pronúncia de nome de golpista.
Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Você pode ver que eles estão por todo lado no Exército, de cima a baixo. Parte do núcleo de desinformação, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Montezon Rocha, se diz um dos criadores da urna eletrônica. Tenho minhas dúvidas. Não sei se isso é verdadeiro ou não, mas eu tenho minhas dúvidas. Se fosse o caso, ele não estaria envolvido nisso, ou ele se vendeu depois, né? Porque tem gente que vende a biografia, se envolve com caca, em troco de qualquer trocado. Fazer o quê? Núcleo 5, desdobramento da desinformação, julgamento ainda não marcado. Esse núcleo tem apenas um acusado, que seria parte do grupo de desinformação, mas mora no exterior e ainda não foi encontrado para ser notificado. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, empresário e neto do ex-presidente do período ditatorial, João Figueiredo. Figueiredo Filho mora no ZEUA e foi notificado da denúncia por edital. A medida ocorre quando a justiça não consegue entrar em contato com o denunciado. O que aconteceu no julgamento do núcleo crucial? 26 de março, o Jair Bolsonaro, o PL, tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do STF decidiu aceitar a denúncia contra ele e os outros, blá 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 blá. Isso aqui a gente já sabe, então acho que dá pra gente pular isso aqui. Mais uma vez, a gente já sabe disso, a gente já falou disso, e eu vou voltar aqui no topo para vocês verem de novo o título da reportagem da BBC. Eu não gosto muito da BBC Brasil, porque ela tem um péssimo hábito de vez em quando dar uma cenada para os fascistas. A BBC e a CNN Brasil são, de vez em quando, são verdadeiros antros, né? Mas vamos lá. Vamos falar aí do que eu tenho para, antes de encerrar, sobre o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir se candidatar a mais nada. E eu não sou o único que pensa isso, tem várias pessoas que são comentaristas políticos que pensam isso também. Eu acho que o Bolsonaro não tem muito tempo de vida. Não porque alguém vai matar ele, não porque ele está sendo perseguido, ou ele vai ser... aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, então não tem como ser condenado à morte. Mas ele vai ser condenado na justiça, no Supremo Tribunal, e depois ele vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Militar. E aí ele vai perder as mordomias de militar e ele vai ter que responder pelos crimes dele. Independente de quantos anos ele pegar, e é bem capaz que ele pegue algumas décadas, a pena vai ser reduzida e eles vão querer alegar que por condições de saúde ele não pode ficar preso, vai ser uma choradeira, um chororó que não vai ter igual. Para ele evitar a prisão. Vocês podem apostar. Mas, mesmo que ele seja preso em prisão domiciliar, eu não acho que ele vai viver o bastante para ver o fim da sentença dele. Por que isso? Porque ele não cuida dele mesmo. Basicamente, cada passo que o julgamento dá, ele se descompensa, ele foge das recomendações médicas ali e abusa. Agora mesmo ele saiu ali do hospital, e se você quer ser bonzinho com ele e dizer que realmente ele estava super doentinho e que aquilo não foi só um photo-op
e por aí vai, né? Quer dizer que ele realmente estava doente, apesar de ele estar recebendo pessoas ali na UTI, que é o fim da picada. É, que você queira acreditar que ele está doente, vamos dizer que ele está doente, e que os médicos sinceramente falaram para ele: não vai na manifestação, porque isso vai estressar o teu organismo, você acabou de sair da UTI, isso vai te forçar, vai piorar o teu estado de saúde. E se vocês querem crer que ele realmente está com todos os problemas de saúde que ele alega ter, que o intestino dele não estava funcionando por todo aquele tempo, e só no último dia lá que o intestino dele começou a funcionar e patati patatá. Então a situação de saúde dele é muito complicada. E à medida que o julgamento for seguindo, ele vai se descontrolar, ele vai abusar de medicação, ele vai comer coisas que ele não devia, porque ele já fez isso antes. Teve um episódio aí que ele se entupiu de camarão e foi parar no hospital. Teve um outro episódio que ele se entupiu de banana e foi parar no hospital. E cada vez que ele passa por uma internação hospitalar e eles têm que mexer no intestino dele, o intestino dele fica com mais cicatrizes e pior fica a situação geral dele. É possível, se a gente acreditar que ele realmente estava mal dessa vez, tão mal quanto eles alegam que ele estava, é bem possível que da próxima vez o intestino dele não volte a funcionar. Eu já vi isso acontecer, não exatamente isso, mas uma questão parecida décadas atrás com um paciente de uma colega de profissão. Não era meu paciente, mas cada vez que esse paciente me via, a gente trabalhava junto, ele me via lá no consultório, ele vinha falar comigo. Por algum motivo, ele simpatizou com a minha cara e ele vinha falar comigo. Da primeira vez eu nem sabia quem era, do que se tratava, mas ele veio falar comigo e eu converso com todo mundo que vem falar comigo. Né? Ainda mais sendo na instituição ali, onde a gente fazia esses atendimentos, né? Você conhecia todo mundo ali e tudo mais, e então as pessoas vinham falar com você. E ele tinha certos problemas de saúde, e um desses problemas de saúde fazia com que ele tivesse uma dieta muito regrada, e que se ele comesse coisas fora daquela dieta, isso ia prejudicar a saúde dele e podia até mesmo levar ele ao óbito. E ele frequentemente cometia esses abusos. É uma pessoa que já era de idade avançada. Eu não sei qual foi o desfecho do caso, porque o paciente não era meu, não era sempre que eu encontrava com ele por lá, e isso já tem mais de 20 anos. Tá? Então, mesmo que ele tenha superado essa questão aí e que ele tenha resolvido outras questões dele, é muito provável que ele já não esteja mais vivo hoje por causa da idade avançada, já se passou mais de 20 anos, e ele já tinha problemas de saúde, né? Então, ah, toda vida perdida é uma perda, né? Mas às vezes as pessoas entram nesse processo onde elas, para escapar do sofrimento, de alguma coisa que elas veem como sofrimento, elas optam por uma coisa mais definitiva, mesmo que isso não seja consciente. Em alguns casos pode ser. A pessoa pode estar francamente tentando
deletar a conta do jogo, a conta do jogo da vida. Eu falo dessa forma é, porque eu não posso usar a palavra aqui no YouTube, né? Então, não é com desrespeito a ninguém. Isso é uma coisa muito séria. Não falo isso de forma jocosa. Eu já trabalhei com várias pessoas nesse tipo de situação e ajudei as pessoas a se recuperarem. E também eu já tive a infeliz oportunidade de ver alguém deletar a conta do jogo da vida. Num momento de lazer que eu estava na casa de pessoas conhecidas, eu estava na varanda enquanto estava tendo uma festa, eu estava olhando para a rua e de repente algo passou por mim vindo de cima, caindo, né, vindo do, no prédio em frente onde eu estava. Era um prédio alto, eu estava em um andar baixo do prédio em frente. Eu vi algo que na minha cabeça, naquele instante, eu não consegui processar o que era que passou pela minha frente. Eu não queria acreditar que eu estava vendo, que eu tinha visto naquele instante aquilo que eu tinha visto. Na minha cabeça, por um breve instante, eu pensei, é uma boneca. Porque a minha mente estava tentando me proteger do que realmente estava acontecendo ali. Foi alguém que pulou do alto do prédio. Eu não sei de que andar agora, não lembro. Isso tem muitos anos também. Provavelmente também tem por volta de uns 20 anos. De 15 a 20 anos, pelo menos. Mais de 15 anos, mas entre 15 e 20. E essa pessoa pulou e se chocou ali com o chão. E eu não conhecia essa pessoa, eu não sei o nome, mas eu lembro até hoje. Eu lembro da cena dessa pessoa caindo, dela passando na minha frente, a vários metros de distância, dela caindo, que era do outro lado da rua. Eu fiquei por alguns momentos em choque, porque você não espera ver uma coisa dessa num momento de lazer. Eu não sei as razões que levaram essa pessoa a fazer isso. E eu nunca vou esquecer dessa cena. Então, eu entendo muito bem. Eu também já perdi pessoas que eu conhecia para esse tipo de coisa. Nunca perdi um paciente, mas eu já perdi um amigo. Não era um amigo próximo. Ele se separou da mulher e num momento de desespero, ele podia ter me procurado, eu ia ajudar ele, ia ajudar ele a encontrar alguém que pudesse atender ele. Eu não poderia atender porque era conhecido meu, né? Não era um amigo muito próximo, mas ainda era um amigo. Mas eu ia arrumar um profissional para atendê-lo. Ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. É muito triste. Eu espero que vocês nunca tenham que passar por perder ninguém ou por ver alguém fazendo isso, ou que vocês estejam na situação de sequer cogitar fazer uma coisa dessa. Mas se chegarem nessa situação, procurem ajuda. Se vocês conhecerem alguém nesse tipo de situação, ajudem essa pessoa a encontrar ajuda. Tá? Se a gente der apoio e ajudar a pessoa a se reorganizar, ela se recupera muitas vezes. E
Eu fui sincero com vocês, eu nunca vou esquecer da cena. Também nunca vou esquecer do rapaz que não me procurou e fez isso. Desculpa terminar num tom sombrio, mas é. E agora com relação ao Bolsonaro, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar triste porque ele fazia pouco do povo brasileiro que estava morrendo com falta de ar. Eu não vou ficar triste porque ele tentou tirar a nossa democracia. Eu não vou ficar triste porque ele tentou impedir a vacinação. Tudo isso teve um alto custo de vidas. Nós somos o segundo país no mundo com o maior número de vidas perdidas durante a pandemia. E os Estados Unidos só ganha da gente porque a população deles é maior do que a nossa. Eu lembro ainda que na CPI ali da pandemia, teve uma especialista que falou que algo da ordem de 3 em cada 4 mortes poderia ter sido evitada. Então, por essas coisas, eu não vou ter pena do Bolsonaro. Nunca na minha vida eu vou ter pena dele e da corja dele. Eu quero que eles tenham todo o processo legal, para que não tenha choradeira, que eles tenham aquilo que a nossa justiça permite como punição. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que o fim do Bolsonaro vai ser justiça poética. Ele vai continuar abusando e ele vai morrer engasgado na própria caquinha dele. O intestino dele não vai parar de funcionar, ele vai ter problemas com a digestão, porque o estômago dele já estava tendo problemas também, segundo o que eles falam. E quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa não dura muito não. Tá? E ver ele sufocado na própria caca que ele vomita vai ser poético. Eu não desejo a morte da maioria das pessoas. E eu estaria perfeitamente feliz em ver ele morrer de velhice na cadeia. Mas do jeito que ele não se cuida e do jeito que se ele está tão doente quanto eles dizem que ele está, então eu não acho que ele chega até o final da pena. Mesmo que ele fique em prisão domiciliar. Então eu acho que de alguma forma torna o final do vídeo um pouquinho menos drástico agora, né? Menos sombrio. Enfim, eu não desejo mal para a maioria das pessoas, mas a justiça poética também é justiça de uma certa forma, não é? Eu não quero que ninguém faça nada contra ele. Eu quero que ele tenha todo o direito à defesa que ele pode ter, porque isso é o que a democracia propõe. Mas se ele piora a situação dele, a responsabilidade é dele. Eu não sou bobo para achar que o meu pensamento mágico vai piorar a vida dele, né? Que por eu pensar que ele pode ter uma morte poética, né?
de justiça poética, porque a morte em si não seria poética, seria uma morte patética, mas seria merecida para alguém que vomita tanto ódio, que vomita tanta mentira, seria merecida. Enfim, uma coisa que eu posso falar para tentar melhorar um pouquinho mais o clima, eu não posso colocar isso no YouTube, mas nos últimos dias, nos poucos minutos que eu tive de aqui e ali de folga, eu venho tentando aprender a usar várias IAs para coisas diferentes. E uma das coisas que eu consegui fazer junto com IA foi compor uma música, né? Ela está pronta, tem a letra, tem a melodia, tem tudo certinho ali, feito. Eu não posso compartilhar isso no YouTube porque eu não tenho direito comercial para ganhar dinheiro com essa IA aí. Mas se alguém tiver interesse, fala aí nos comentários que a gente tenta dar um jeito de eu compartilhar com vocês, tá certo? Não é nada relacionado aqui ao canal, é algo que eu fiz para lazer, mas eu acho que ficou legal. E aí a gente pode compartilhar se alguém tiver interesse, tá? Vai ser gratuito, não vou ganhar nada com isso, mas é algo que eu posso oferecer para vocês se alguém tiver interesse, tá bom? A gente vai tentar acompanhar as coisas aí à medida que elas vão andando, nacionalmente e internacionalmente, e é isso aí. Um abração para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, vida longa e próspera.